a segunda parte. Então vamos lá com a mão no código. Eu vou já dar início aqui à parte de código e já vai deixando aí o like no nosso vídeo. Eu estou aqui já com a minha ideia aberta. Eu vou mostrar para você como nós implementamos esse protocolo. Então vamos lá. Você abre a sua ideia. Estou com a minha placa ESP aqui já conectada. Primeiramente, nós colocamos aqui o HTTP Server, essa API da IDF nativa, e o Wi-Fi.h. Então, esses dois já é o básico para nós começarmos entendendo o protocolo HTTP. Colocamos duas variáveis para setarmos lá aqui a senha da nossa rede local e o nome da rede. Para que funcione o protocolo, nós temos que criar aqui a nossa instância server, usando o HTTP Header, que é o manipulador, que é a nossa instância que nós vamos instanciar no nosso ESP, no servidor web. Nós colocamos aqui uma estrutura, uma struct, e damos um ponteiro aqui, criamos um ponteiro dela, ela é responsável por pegar as requisições, aonde vamos fazer os requests das URL. Eu vou pular aqui essa função, que é a função protótipo, nós vamos já falar dela. Nós vamos aqui para o nosso setup. Nosso setup é algo básico. Nós vamos dar aqui um serial.begin para nós debugarmos o nosso código na serial. Nós damos um Wi-Fi begin com as duas variáveis para conectar com a rede local. Nós colocamos aqui um while para que ele veja o status da conexão. Enquanto não conectar, ele fica aqui no loop. E logo em seguida nós colocamos aqui a start server, a função que vai montar que vai buildar o nosso server local, nosso web server no ESP. E aqui colocamos as informações para nós sabermos qual o IP do nosso servidor local, que é gerado pela rede local aqui do roteador aí que você conectar. Eu estarei conectando aqui. O nosso loop é vazio, nós não colocamos nada. Então vamos aqui para a função start server. Como que funciona essa função montagem? A função web server, que é a start server, para que ela rode, para que venha buildar na instância que nós criamos lá o nosso servidor local, eu chamo aqui http config, dou o nome dela, config, e jogamos nela o http default config, porque nós vamos jogar para ela todas as configurações para que ela pegue a estrutura que está aqui configurada, uma configuração padrão, para rodar o nosso servidor web local. Aqui eu vou criar uma struct que vai ser o manipulador da URL. Nós chamamos http URT index. Isso aqui nós damos o nome para ela. Eu dei aqui no caso de index URL. Você pode colocar aqui qualquer nome. Poderia colocar aqui get URL, post URL, vai da sua criatividade. E começamos a dar aqui os seguintes parâmetros. O primeiro é a URI. Nós colocamos aqui como a string, que é a extensão lá da URL. Quando a gente for no navegador, a gente vai colocar o IP /web server. E aqui o manipulador ele vai entender que nós estamos referenciando a essa URL. Nós, segundo parâmetro, método http get, nós colocamos aqui o manipulador. Nesse caso, o manipulador que ele recebe o nome index_header. Esse nome index_header é a nossa função protótipo, que está aqui acima na linha de código, nós vamos já mostrar, e useContest. Aqui nós colocamos como nulo. Então, dessa forma, nós colocamos o manipulador da URL. Então, se eu fosse usar o método post, eu poderia colocar aqui http post, colocando o método post. Criamos a URL. Agora nós temos que dar um start para buildar o nosso servidor local e registrar essa URL. Como que isso funciona? Nós vamos chamar uma função http start. Ela pega dois parâmetros. Ela pega aqui a instância que nós criamos, server, e
lá HTTP config, que é as configurações padrão para buildar um servidor web local. Então, nós colocamos, chamamos ela aqui e colocamos dentro de um if. Então, ela vai retornar um status de OK ou de falha. No caso, ESP OK ou ESP file. Então, se o que ela retornar for igual a ESP OK, beleza. Ela chamou o nosso web server e nós vamos chamar aqui o HTTP registre URL readler. Nós vamos registrar o nosso manipulador da URL. Isso também pegando dois parâmetros, que é a instância novamente, index URL, nós colocamos aqui o nome do nosso manipulador, da nossa URL que vamos registrar aqui nessa instância desse servidor web. E fechamos aqui com a chave a nossa função. Então, dessa forma, nós já temos um servidor web local funcionando, se comunicando com o protocolo HTTP e atendendo a uma request nessa URL. Lembrando que após o IP /web server, nós conseguimos fazer uma requisição e nós vamos manipular a função index readler. Então vamos aqui para a função que nós colocamos aqui, nós colocamos ela como static, ESP, seguido dessa sintaxe, ESP, erro T, colocamos o seguido nome index readler e colocamos como parâmetro a HTTP request, a estrutura que vai pegar a nossa requisição, e colocamos aqui o ponteiro dela. Então, essa é a função protótipo. Nessa função protótipo, pessoal, aqui é onde nós vamos tratar como a nossa página web, o que nós vamos colocar, o nosso HTML, todas as nossas configurações, tratamento de dados, de sensores, atuadores, nós poderíamos aqui colocar para criarmos um projeto de internet das coisas, para assessoramento e assim por diante. Eu criei aqui um payload, um array de um inteiro não assinado de 8 bits. E aqui eu chamei a SNPrintf, para que nós possamos pegar aqui toda essa pequena página HTML, esses caracteres, e nós vamos usar ela para que ela coloque dentro da nossa variável payload todos esses caracteres. Então, essa função SNPrintf, ela pega todos esses caracteres e nós colocamos aqui dentro da nossa payload e colocamos aqui um 1024, que é o tamanho em bytes, que é um parâmetro que ela pede, essa função, e ela retorna um size, um tamanho de todo esse payload dessa carga. Então, quando lá eu digito o IP /web server, ele vai entender que eu estou fazendo uma request baseada em cima dessa função protótipo. Ele vai vir aqui, vai pegar, tratar esses dados. Nós vamos dizer que é um arquivo texto HTML, eu chamando essa função, HTTP responde, setando o tipo, passando aqui como primeiro parâmetro a request, o ponteiro da estrutura que faz o request, colocamos uma string de texto dizendo que é um texto HTML, aqui eu coloquei um serial print para nós debugarmos, para mostrar que realmente houve a request, e damos um retorno, um return, HTTP responde. Então, quando eu clicar lá na URL e der Enter no navegador, ele vai me responder, enviando para mim, após eu dar, identificando aqui a URL do request, eu vou passar como parâmetro aqui o payload e o tamanho desse payload, que é o size aqui pegado pela função. Então, baseado nisso, nós vamos conseguir ter o retorno da página, todo esse HTML, as informações que nós colocamos aqui, e assim o nosso web server vai ser buildado, vai ser construído. Então, de forma simples, eu coloco o meu S com servidor local. Então, todas essas funções, todos esses parâmetros é nativo da IDF, e eu trouxe aqui para a IDE Arduino, para que nós possamos mostrar como criar um servidor web usando o protocolo HTTP. Então, o protocolo HTTP, ele
a gente primeiro precisa criar uma instância. Nós preparamos uma função que dá o start, que cria o URL, o manipulador de URL, nós registramos e assim nós vamos buildar o nosso servidor web local. E por último, criamos uma função protótipo, que é essa função protótipo é que vai tratar os dados e vai nos enviar, é quem vai nos enviar essa resposta do que nós estamos querendo. Se fosse um arquivo JSON, fosse uma informação de um sensor, de um atuador, ou várias informações, a nossa função protótipo ela vai tratar e nós vamos receber na nossa página web essas informações. Então, eu já estou aqui com o meu ESP conectado. Eu vou mostrar para você aqui. Nós vamos carregar o código e vamos mostrar no navegador acessando o que realmente já está no nosso ESP. Então, aqui eu vou dar aqui para carregar a nossa placa ESP32. Entendeu que eu estou enviando uma request para ele. Então, lembre que lá nós criamos um manipulador da URL, que é /webserver. Então, agora se eu der um Enter, olha só, ele me retorna lá toda aquela carga, aquele payload, aquele pequeno HTML, aquelas tags e o que tem dentro, Hello World, Hello World mundo, meu primeiro web server. Então, se eu for abrir aqui o RecBin e colocar da mesma forma aqui, a mesma URL que eu coloquei, /web server, e dei aqui o método get e enviar, olha só. Então, acontece a mesma coisa, pessoal, que eu estou mostrando aqui para você no navegador. É me retornado aqui o HTML, o cabeçalho, as linhas desse cabeçalho e o que está lá, Hello World, Hello Mundo, meu primeiro web server. Então, se eu digitar aqui no navegador da mesma forma, o IP /web server, nós vamos fazer uma request e o protocolo HTTP se responsabiliza de haver a comunicação entre o meu navegador e a minha placa ESP32. Então, é assim que funciona o protocolo HTTP. Nós instanciamos o nosso servidor web, criamos os manipuladores de URL e registramos e damos ali uma start server para que venha buildar, venha rodar o nosso web server. Então, aqui eu poderia ter informações de sensores, atuadores. Então, dependeria da imaginação e da dimensão do projeto que nós estaríamos realizando. Então, finalizamos por aqui, pessoal, a segunda parte. E nos outros vídeos nós vamos falar de outros protocolos que nós podemos criar, podemos usar para o mundo da internet das coisas.